E, Ah, professor, deixa eu lhe falar, do 40 a 44, tem um cenário aqui que eu não sei identificar qual é, mas eu sei que ele estava num cenário e no versículo 25 eles foram para um outro cenário. É assim que eu entendo. 45. Tem um 45. cenário do 40 a 44 e no 45 é um outro cenário. Ok, vamos voltar para a parte de definições Pergunta. dos elementos do enredo. O que é que a gente está tentando identificar nesse momento aqui? Nós precisamos identificar o cenário. Depois do cenário, a gente vai precisar identificar uma situação, problema, algum evento acontecendo. Então, há diferença aqui entre cenário e a situação, problema. Depois da situação problema, essa situação vai se desenrolar e isso vai ser classificado como tensão. Essa tensão se desenrolando, se desenvolvendo, vai chegar ao clímax. Então, o cenário ele não pode se confundir com situação problema e não pode se confundir com tensão, ok? Então, no caso do verso 40 ao 45, nós temos uma narrativa completa. Aí, o que a gente é. precisa, então, identificar? Primeiramente, o cenário, a situação problema, em que momento essa situação ela vai ser desenvolvida, ou seja, em que momento essa tensão ela é evidenciada e, posteriormente, qual o clímax. Então, eu vou fazer aqui a leitura e vocês vão tentando responder até que momento. Cláudia, você falou? Eu estava pensando que seria o 40 e o 41. 40 e 41. Diz assim, ó, aproximou-se dele o leproso, rogando de joelhos, queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. 40 e 41, quem concorda? 40, professor, só 40. Só 40? Por que só Sim. 40? Porque ele vai praticamente introduzir a situação, entendeu? E vai mostrar que tem Jesus, que tem um leproso. Então, é como se fosse a introdução do enredo. Então, que mostra os primeiros elementos do cenário. Exatamente. 41 já é o clímax. Certo. Não. Luiz, alguma objeção? Oba! Não, o senhor está perguntando os elementos do enredo? Isso. Nós temos o enredo, ele basicamente tem três aspectos. Ele tem início, meio e fim. Ele inicia com uma introdução, o meio possivelmente é o ápice, né, a situação problema, e o fim é a resolução. Então, eu pontuaria que o 41, de fato, é o início, o 40, a partir do 41 nós temos a situação problema, e nós temos a resolução no restante da cena, que vai até o 45. Ok, então... Professor, pergunta. Sim. Quando o senhor fala cenário, é questão de definição mesmo. Quando o senhor fala do cenário, o senhor está perguntando o local onde a cena aconteceu ou o senhor está falando do ambiente? Deixa eu explicar. Por exemplo, o texto não fala isso aconteceu na sinagoga, isso aconteceu em Cafarnaum, isso aconteceu, não fala. Só que quando o senhor perguntou de cenário, eu fiquei procurando no texto falar, por exemplo, aconteceu na sinagoga, aconteceu em Cafarnaum, aconteceu em Cesareia, mas o texto não fala. Então, se o senhor está me dizendo que o 40 mostra o cenário, então ele está mostrando o ambiente, né? Jesus estava aqui, veio um leproso de joelhos, aí nós temos um ambiente. Então, isso que o senhor está dizendo que é a definição de cenário, é o ambiente e quem está ali, todo o ambiente ali onde a cena aconteceu? Sem necessariamente ser o lugar, por exemplo, ele não falou nenhum lugar específico. Professor, Exato. as Então, informações, né? Só para também concluir meu raciocínio. O cenário seria as informações que vai introduzir a situação problema, né? exatamente. Então, tudo isso acontece no 40, ao meu ver. Perfeitamente. Então, não se limita ao local,
dependendo da narrativa, o autor vai selecionar algumas informações. Então, o cenário pode incluir local, e aí vem a questão do ambiente, personagens, qualquer informação que ele julgue importante para o desenvolvimento do enredo. Nesse caso aqui que nós estamos observando, diferentemente de outros lugares, ele é bem sucinto. Então, ele apresenta de forma muito rápida, ele introduz de forma muito rápida. Então, perceba que no verso 40, rapidamente vem um leproso se aproximando dele, de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. No verso 40, nós já temos a situação e já é introduzido aqui a situação problema. Qual é a situação problema? Um leproso que está agora de joelhos rogando para ser curado. Então, tudo isso é apresentado nesse cenário. A partir dessa informação do verso número 40, essa tensão ela já começa a aumentar. Porque aí fica aquele questionamento, e agora? O que é que vai acontecer? Para um primeiro ouvinte ou para um leitor que conhecia a lei, um questionamento básico era: Jesus não vai fazer nada, ou ele é impedido pela lei de tocar, de se aproximar, de atender o pedido desse homem, porque ele é leproso. E, consequentemente, Jesus, ao tocar, ao se aproximar, ele também se tornaria cerimonialmente impuro. Então, nós temos aqui um contexto cultural, histórico, que aumenta essa tensão. Perguntas sobre essa primeira parte. É importante que vocês possam colocar alguma dúvida para que a gente consiga consolidar esses conceitos os elementos do enredo, o que a gente está chamando de cenário, de tensão, situação, conflito. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, né? Então vamos seguindo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. É importante que vocês estejam participando para que a gente consiga identificar quais são as áreas que a gente precisa consolidar ainda. Então, versículo de número 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Em que momento nós identificamos aqui o clímax dessa narrativa? O cenário já foi apresentado no verso 1, juntamente com o cenário, nós já temos a situação problema. Qual é a situação problema? Um homem leproso se aproximando de Cristo, rogando de joelho, pedindo para ser purificado. Então, o que a gente precisa entender é essa tensão que foi introduzida pela situação problema, ela vai se desenrolando, se desenvolvendo, aumentando, até chegar na parte do clímax. Qual é, então, a frase, ou o versículo, ou a palavra que expressa o clímax? Estendeu a mão e tocou e disse: Quero, fica limpo. Fica limpo. Por que estendeu a mão e por que quero ficar limpo, Elisângela? Isso é cura dele. É porque aí chega no ponto, assim, máximo, é o clímax, é o ponto máximo mais alto, o ponto mais alto da narrativa, né? Aí depois daí já vai desenrolar. Ou vai acontecer ou não vai, entendeu? Uhum. Em relação à narrativa. Depois daí é que vai vir a solução do problema. Bem aqui ele chega e diz: quero, fica limpo. Ok, Eu perfeito. acho. Certinho. Então, perceba aqui no 41, essa situação vai aumentando, aumentando. Jesus, profundamente compadecido, ele destaca aqui o sentimento dele, depois o que ele faz, estendeu a sua mão, tocou e disse. A parte mais elevada de toda essa declaração é um momento em que ele diz: quero ficar limpo. Que diferença vai fazer isso no entendimento da ideia central do texto? Que diferença, por exemplo, faria a conclusão de que o clímax está na declaração dele tocar ou na segunda parte dele dizer: quero ficar limpo? Que diferença faria isso? Deu para entender a pergunta? Não. A pergunta é o por favor. seguinte: qual seria a diferença
no entendimento da ideia central do texto se nós atribuíssemos o clímax na primeira parte do versículo, quando Jesus toca, ou melhor, quando ele estende a mão e toca. Se eu classificasse o clímax como essa parte, que diferença haveria na ideia central do meu texto? Não deu para entender, não. Não deu para entender? Vou repetir aqui. Professor, eu acho que o texto tá contando a história de um leproso. Então, o clímax ele se encaixa melhor no quero ficar limpo, porque vai casar com o rumo que a narrativa está dando, né? Está mostrando uma situação, um problema de um leproso que chega de joelho diante de Jesus. Então, se nós colocássemos o clímax como sendo só Jesus estendeu a mão, tocou, a gente não sabe para onde vai essa história. Agora, quando Jesus disse quero ficar limpo, aí nós já temos uma ideia, podemos dizer, chegou no clímax, e aí nós podemos ter uma ideia de para onde é que vai desenvolver a resolução do conflito. Não sei se eu estou certo, é só uma ideia. Eu acho que quando ele diz essa frase, quero ficar limpo, clareia o entendimento de que Jesus estava curando ele, porque quando ele tocou, fica ainda meio implícito o ato assim da cura. É como se ele estivesse talvez tentando só identificar aquele problema e não solucionar. Eu acho que quando diz quero ficar limpo, ficou mais claro a ideia de que ele estava curando mesmo ele. Faça uma leitura agora do texto, seguindo essa ordem aí que está proposta, tirando a frase, a declaração. Teria sentido o texto? Teria sentido. Teria sim. Ficaria alguma dúvida de que ele foi curado ou não? Não, ficaria não. Não. Perfeito. Então, observe aqui qual é a importância de identificar o clímax. É o foco da ênfase. Se o clímax for identificado com uma parte que não é o clímax, uma possibilidade ou uma consequência disso é que a gente pode focar em um aspecto diferente da narrativa que o autor quer chamar a atenção. A pergunta aqui seria o seguinte, para a gente entender melhor isso. O ponto que ele quer chamar a atenção é para o toque ou para a fala de Cristo? Toque. A fala. A O fala. toque aqui é o toque, não? Não, o que Na foi narrativa apagado é o normal. Não, faz a toque. pergunta de novo, professor. Tirando aqui agora o texto normal. O objetivo dele é focar no toque ou focar na fala? Em uma autoridade que vem pelo toque ou em uma autoridade que vem pela fala? Acho que é o toque, porque Toque. os leprosos... O toque porque ninguém queria tocar, né, no leproso. Já E aí mudou, Jesus né? veio e tocou. Então, eu acho que o toque faz toda a diferença por causa da doença dele. Quem mais? Eu concordo com a Elisângela, principalmente porque na tradição da época, se alguém tocasse no leproso, se tornaria também impuro. Então, Jesus mostra que no toque dele, ele não se torna impuro e, pelo contrário, ele traz a resolução da doença da pessoa. Ok, aqui está o ponto central. Se o clímax da narrativa é quero, fica limpo, a ênfase está indo para a declaração e não pelo meio em que ele realizou o efeito, ou melhor, o milagre. Esse é o ponto central que eu quero levantar aqui. Se nós identificarmos que o clímax está na parte final do versículo, a nossa atenção vai ter que ser da seguinte forma: eu vou precisar, então, entender o clímax como a parte mais importante, como argumento principal, e as demais informações como contribuindo para esse clímax. Nesse caso aqui, a proposta seria outra. A proposta seria a autoridade com base na declaração dele, e o toque convergiria para isso, e não o inverso.
E aí, se a gente entender que o clímax está na primeira parte, a conclusão seria diferente. A conclusão seria de que Jesus ele demonstra a sua autoridade, a sua compaixão por meio do toque, e então a fala iria somar ou contribuir para essa verdade. Esse é o ponto central. O clímax vai manifestar a ênfase do autor. Nesse caso aqui, não seria correto, então, a gente classificar, por exemplo, o clímax como quero ficar limpo e atribuir a questão do toque como elemento central. Porque a parte do toque seria ainda a parte da tensão e não a parte do clímax. Professor, Sim. olhando para o verso 41, o senhor teve naquele momento, o senhor tirou o disse-lhe quero ficar limpo, deixou só o tocou, e ficou com todo sentido. Mas se a gente também tirar o estendeu a mão e tocou, o texto também fica com sentido completo, digamos assim. Okay. Então, seria correto dizer que ele está querendo chamar atenção para as duas coisas, tanto para o toque em específico, quanto para a declaração de Jesus como clímax? Como é que funciona isso? A primeira parte aqui da narrativa, ele vai fazer o quê? Ele primeiramente coloca aqui Jesus compadecido, depois ele fala que Jesus estendeu a mão e depois ele diz que ele tocou. São 3 informações que já reduzem o ritmo da narrativa. Então, todas as vezes em que o autor, o narrador, se preocupar em detalhar como a coisa aconteceu, descrevendo aspectos psicológicos, internos, e descrevendo a ação em si, esse é o objetivo. Ele está reduzindo o ritmo da narrativa, ele quer chamar a atenção para o que está sendo dito, e aí, então, isso vai servir para quê? Para aumentar essa atenção até chegar à parte do clímax. Então, tudo está interligado realmente. A única questão que a gente precisa entender seria em que momento nós temos a tensão ou o final da tensão e em que momento nós temos o clímax propriamente dito. Mas, de fato, é um recurso que ele utiliza para chamar a atenção do autor, do leitor, e apresentar ali uma ênfase ou destacar uma verdade que está abordando. Então, tanto o toque quanto a fala aqui estão intimamente ligados. Mas se a gente entender que a fala é o clímax, a nossa ideia central sairia principalmente desse aspecto. Seria diferente, por exemplo, lá da mulher com fluxo de sangue que toca, e aí fica muito claro naquele bloco de narrativa que o toque é o ponto central. Quando, por exemplo, Jairo se aproxima pedindo que ele simplesmente estenda as mãos sobre a filha, que já estava prestes a morrer, à beira da morte, e aí, tanto na filha quanto em relação à mulher do fluxo de sangue, o aspecto que ele chama atenção é para o toque. E no primeiro caso, o toque da mulher em Cristo, e no segundo, o toque de Cristo na menina. Então, seria esse o movimento. O mais importante aqui da gente chegar à conclusão se o aspecto principal está no toque ou se está na fala, é a gente estabelecer ou reforçar esse princípio. O aspecto principal vai ser sempre revelado pelo clímax. Então, por isso que a gente precisa compreender esses elementos, onde começa a tensão, onde essa tensão chega no seu momento mais alto, em que momento nós temos o clímax. O ponto básico é a situação problema, a tensão que foi desenvolvida vai somar, vai contribuir para a ênfase que vai ser apresentado no clímax. Dúvidas em relação a isso? Professor, eu não tenho dúvida, as dúvidas são todas, né? Mas a pergunta para o senhor agora, o senhor está dizendo para nós que o clímax aqui é, na verdade, o toque de Jesus, a ação de tocar,
e ação de falar. É isso que está dizendo? Não, o que estou dizendo é o seguinte, que a primeira parte diz o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse que essa parte aqui toda é tensão. Em cada momento vai Tá bom. aumentando, Se tiver, só... ok? Tem alguém com áudio ligado aí que tá toda hora falando, hein? Então, a parte do clímax seria especificamente a parte quero fica limpo. Um outro recurso que a gente pode utilizar aqui para fazer análise do texto, a gente vai estudar isso de forma mais detalhada em Prática da Pregação 2. Mas só para que vocês possam atentar, isso seria uma outra ferramenta que vocês podem utilizar nessa abordagem. Seria fazer uma diferença no texto entre narração e diálogo. Narração, em que momento o narrador está falando ou descrevendo uma situação, e em que momento há um diálogo. Nas narrativas no Novo Testamento e no Antigo Testamento, há uma preferência pelo diálogo direto, pela fala direta. Então, geralmente, o narrador apresenta as verdades por meio da fala, onde a narração ela simplesmente reforça aquilo que está no diálogo. Então, a narração ela vai ter alguns objetivos dentro do texto narrativo, mas um objetivo é introduzir a fala no diálogo, onde, de forma direta, ele vai sair de um discurso indireto e vai passar para um discurso direto, apresentando uma verdade. Qual é a diferença, por exemplo, entre apresentar uma verdade por meio da narração e apresentar uma verdade por meio do diálogo, da fala direta? Qual é a diferença básica? Uma diferença básica é que, quando essa verdade central ela é falada por meio do discurso direto, isso vai trazer mais vida, isso vai trazer um impacto maior do que se isso fosse falado pelo narrador. Então, a gente percebe isso aqui claramente acontecendo no verso número 41. Em que momento aqui, só para a gente, para ver se ficou claro esse conceito, com base no versículo de número 41, em que momento nós temos a fala do narrador e em que momento nós temos a fala do personagem? Segundo o verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: até aqui é o narrador. E depois já é as palavras de Jesus. É o personagem. Essa é uma ferramenta, é um recurso que a gente pode utilizar, principalmente em textos narrativos onde há uma predominância do discurso. Então, fica evidente aqui que a parte em que o narrador quer chamar de fato a atenção é para declaração e não onde a ação está em função da declaração. A ação é importante, mas como há uma predominância do diálogo direto em relação à própria ação, ele então prefere colocar essa parte da fala, ou melhor, da cura do ápice por meio da fala do diálogo direto. É um recurso que a gente pode também utilizar nessa análise de textos narrativos. Perguntas? Pastor, então, no caso, entre a questão do narrador e a fala direta, mesmo que o narrador esteja narrando algo detalhadamente, mas se tiver uma fala direta, a importância maior estaria, no caso, o peso maior estaria na fala direta do personagem, certo? É isso? De forma simples é isso, mas de forma mais abrangente funcionaria da seguinte forma: você precisaria analisar o enredo todo, e aí você precisaria fazer essa divisão na narrativa toda, fazendo a distinção entre narração e diálogo. E aí, aquela fala que você encontrou e a narração que você está analisando, você precisaria identificar em que momento da narrativa se encontra a fala e a narração.
o ponto central é, geralmente, a narração tem várias funções. Pode funcionar como uma ponte para definir a estrutura do texto, ela pode funcionar como essa mudança para apresentar uma ênfase maior ao que vai ser a verdade central do texto bíblico. Então, vai depender muito do texto, mas, de forma geral, mais importante para o narrador é o diálogo, a fala direta, do que a narração. Então, muito provavelmente, o diálogo, a narração vai reforçar algo que o diálogo já mencionou. Ou seja, a narração pode apresentar um resumo, pode apresentar uma orientação, uma descrição, mas a verdade central ela tende a ser apresentada por meio da fala, por meio do diálogo. Há uma precedência em relação ao diálogo e a descrição ela fica em segundo plano. Dúvidas? Vamos seguir aqui em frente, então. Vamos definir dessa forma. Primeira parte do versículo 41, a parte da tensão. A segunda parte, quero e fica limpo, a parte do clímax. A partir do versículo 42, nós temos o que aqui? A resolução do problema. A resolução vai até que momento? A resolução vai até o 44, não é não? Até o 44. Por que até o 44? Por que até o 44? Seria porque ele só vai ficar realmente declarado como puro depois que o sacerdote fizesse essa declaração. Seria isso? Nesse caso aqui, ele fez a declaração. Não, não fez declaração, professor. Não fez declaração. Não. Eu perguntei, professor. Não, ele só disse... O pastor Daniel colocou o seguinte, que seria até o 44, porque ele só ficaria limpo depois de ter feito a declaração para o sacerdote. Não que ele ficaria limpo, né? Mas que seria declarado para o povo, né? Seria a conclusão do milagre que Jesus já fez, né? O milagre já aconteceu. Ok. Mas seria somente a declaração pública, né? Daniel, Wendel, eu acredito, Wendel, aqui. Eu acredito por conta da lei, né? Somente existia a lei que devia ser apresentada, né? Às vezes, N vezes, né? A pessoa, acho que era uma semana, eu acho, que teria que apresentar quando houvesse acho que quem batia o martelo mesmo, se estaria aprovado ou não a cura, seria o tempo, né? O sacerdote. Ok. Professor, aí Jesus curou, né? Teve o clímax, quero, fica limpo. Aí, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Só que Jesus deu uma ordem para ele antes de despedi-lo. Então, eu acho que por isso que a resolução vai até o 44, porque Jesus fez o milagre, teve o clímax, mas logo após Jesus deu uma ordem para ele, vai e faça isso. Então, isso aí é o desfecho. Ok. Mas por que vocês não colocaram 45 com 44? Professor, mas aí aqui no 45, ele ainda vai, divulgar para o povo a ponto de Jesus não poder mais entrar naquele lugar, entendeu? Ou seja, eu acredito que a resolução então vai até o 45, justamente pelo fato de que ainda há uma fala aqui sobre a questão do leproso, né? Que ele vai divulgar o que tinha acontecido com ele. Professor, a resolução é no 42, que ele diz, e a lepra desapareceu e ficou limpo. Aqui é a resolução do problema. Agora, a conclusão da narrativa é que vai se estender nos demais versículos até o 45. Ok.
Perfeitamente. Professor, tratando de cena num contexto mais micro, eu poderia dizer que o 45, no caso, já é uma outra cena, não? Pode. Mas aí você teria que aplicar o mesmo princípio em relação às anteriores. Então, vamos seguir o raciocínio que você está colocando. Aqui uma outra cena, ok. Mas aí a cena anterior começaria e terminaria onde? Nesse caso aí, dessa microcena, seria até saído. Rony, só para ajudar, é bom olhar para a cena no sentido de parágrafo. E do 40 até o 45, nós temos um parágrafo, uma ideia completa. Agora, como isso acontece, que o enredo é diferente. Então, eu acho que a confusão do Rony é essa questão, em ligar cena com cenário. Não, eu sei que o parágrafo é uma cena completa. No entanto, nós temos as microcenas, como o próprio professor falou. Por exemplo, no 44, e eu não estou querendo discordar, não, estou querendo entender mesmo. Porque o 44, ele finaliza bem aí ele termina aí, ó, vá lá no sacerdote e tal e tal. O 45, ele muda, digamos assim, de ideia. Inclusive tem mas, aí ele saiu dali onde ele estava, e isso aí tem todos os princípios que a gente aprendeu da microcena. Ele saiu desse lugar e ele já foi para outro lugar. Uma dica aqui para vocês, só voltando àquela mesma ferramenta que eu apresentei agora há pouco. Em alguns momentos, você fazendo essa diferenciação ou pegando no texto bíblico e separando narração de diálogo, isso vai facilitar para reconhecer a cena nesse sentido que o Rony está mencionando, no sentido de estrutura menor. Então, vamos fazer esse exercício de forma rápida para a gente tentar ver essa diferença, onde começa e onde termina cada estrutura, onde começa e termina cada cena. Já ficou claro que no versículo 42 nós temos a resolução do acontecimento aqui. Ou seja, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, ficou limpo. Ok, aqui essa nossa narrativa já chegou ao clímax. Nós vamos ter aqui alguns elementos posteriores a esse evento. E aí a gente vai classificar isso como pode ser classificado como conclusão, mas o desfecho da narrativa está no 42. É só essa diferença aqui que a gente precisa fazer. A partir do versículo 43, vamos tentar fazer a diferença entre narração e diálogo, e vocês vão perceber como vai ficar claro a diferença entre a estrutura que vai ser estabelecida a partir desse momento. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo despediu e disse. Aqui nós teríamos o início da fala direta ou da transição de diálogo, de narração para o diálogo. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Nesse momento aqui, termina o quê? Termina a fala, o diálogo. Em que momento começa a narração? Versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a província vinham ter com ele. Perceba aqui a diferença entre o versículo 45, que é só narração, o versículo 44, que é basicamente o diálogo, aqui direto, e o versículo 43, narração. Então, a gente pode aqui dividir dessa forma. Primeiro bloco, primeira cena, 43, narração. Segundo bloco, próximo bloco, 44, a fala de Cristo. E depois, no final, a narração, concluído o evento. Perceba que aqui a parte central está na fala direta de Cristo, que é o ponto, o pastor Daniel colocou isso, por que Jesus orienta que esse homem
deveria, então, seguir esses passos que o texto estabelece aqui. Porque se ele começasse, ou se ele se apresentasse para o sacerdote, qual seria a conclusão diante do sacerdote que iria propagar isso para a comunidade? A conclusão básica seria que Jesus tinha curado, o que no Antigo Testamento somente Deus tinha capacidade para curar o leproso, e isso naturalmente seria divulgado acerca da identidade de Cristo como aquele que tinha capacidade, a semelhança de Deus, para restaurar o leproso. Então, isso não aconteceu. Diferentemente disso, o narrador vai nos dizer que esse homem saiu a propagar, falando, e não seguiu a forma correta. A conclusão que se chegou através da notícia ou do testemunho desse homem, muito provavelmente era que Cristo era um profeta, alguém que tinha capacidade de realizar prodígios e maravilhas. Mas isso não foi conectado com a pessoa do Messias. Isso não foi conectado diretamente com aquele que é o próprio Deus. Então, o testemunho dele não validou aquilo que aconteceu, mas ele continuou curado da mesma forma. Porém, não serviu como um testemunho autêntico para o objetivo que deveria ser. Perguntas? Esse é um exercício básico que você pode fazer. Nós vamos praticar isso em prática da pregação 2, mas você pode utilizar isso. Você está analisando uma narrativa, você pode, já no computador, fazer essa distinção. Separa narração de diálogo, coloca um recuo no diálogo, coloca em itálico só para diferenciar o formato da letra, da narração e do diálogo, e aí você vai percebendo essas cenas menores, você vai percebendo a transição da narração para o diálogo. E aí esse movimento de cenas que são desenvolvidos com base no enredo, isso vai ficando muito mais claro onde começa e onde termina cada momento. Ok? Perguntas? Professor, eu não tenho pergunta não, mas eu gostaria que o senhor concluísse. Eu queria entender essa cena toda aí. Eu queria entender. O senhor está falando de cenas, diálogo, mas eu queria ver o desfecho total dessa aula. Estou aguardando aqui ansioso. Tá bom, mas só deixa eu ver se você tem entendido a questão de nomenclatura. Por isso que eu reforcei bastante nos nossos primeiros encontros a importância da gente entender ou reconhecer os elementos do enredo. Eu adverti sobre isso. Se vocês não compreendessem aqueles elementos, ficaria bem mais complicado de aplicar os princípios. Quando eu falo aqui, e disso que veio a fala do Rony, de falas de estrutura menor, de cena menor, isso está dentro daquilo que a gente estabeleceu no início, que eu posso, então, identificar uma cena, como esse caso aqui, como nós identificamos no versículo 40 ao 45, onde eu tenho os elementos do enredo, ou seja, eu vou ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso nós chamamos de cena. Ok. A semelhança lá do texto discursivo, onde eu chamaria isso de unidade literária, uma parte que tem início, meio e fim, e no texto discursivo, para cada argumento, eu uso a nomenclatura estrutura. Então, o que é uma estrutura? Basicamente, é uma parte do todo. É uma parte que vai compor o todo. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos a composição dessa cena que vai do 40 ao 45. Essa cena do 40 ao 45, ela é composta por várias estruturas. Só que, como a gente está falando de um texto narrativo, a linguagem que a gente usa para essa estrutura menor é cena. Então, nós temos várias cenas, vários movimentos que estão acontecendo que irão compor essa cena maior. Então, essa ideia de cena menor, ela é a linguagem utilizada para
se referir a um movimento que está acontecendo no todo, que seria um sinônimo para a estrutura, segundo o que a gente estava usando no texto discursivo. Então, aqui está o ponto central para a gente poder entender tudo que está sendo falado. Voltando aqui, ou tentando fazer um resumo para a gente concluir, se houver alguma pergunta, é importante que vocês estejam se manifestando. Nós chegamos à conclusão que o nosso cenário está no verso 40. Esse cenário já introduz a situação problema, um homem leproso se aproximando, rogando, de joelhos diante do Senhor Jesus Cristo. Essa situação problema já começa a se desenvolver, ou seja, a tensão começa a avançar no verso número 41, e a atenção aqui foca agora na pessoa de Cristo e não no leproso. Marcos vai reduzir o movimento do enredo para chamar a nossa atenção, e ele vai falar sobre compadecer, estender a mão, tocar, e no final desse processo todo, ele passa da descrição para o discurso direto, ou seja, ele faz uma transição entre tensão e clímax. O clímax está onde? Quero ficar limpo. Agora nós temos a resolução desse evento. Qual é a resolução? No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ok, nós já temos aqui um sentido completo do clímax e da resolução de tudo isso. Só que agora nós temos outros elementos aqui que são classificados como desfecho do todo. Independentemente do nome que a gente vai conceder a isso aqui, isso começa a partir de que momento? Do 43. A partir do versículo 43 até o 45, tudo isso é conclusão desse evento maior. O questionamento que eu fiz foi o seguinte: como é que a gente vai entender essa conclusão? Essa conclusão ela é formada por várias cenas, onde a primeira cena, no 43, eu tenho a primeira cena, a segunda aparece no 44 e a terceira no 45. E aí eu introduzi aqui algo que talvez tenha complicado um pouco, mas a gente vai trabalhar isso com mais calma em outro momento, em Prática da Pregação 2, que uma ferramenta para a gente perceber essa cena, reconhecer essa cena, seria fazer a diferença entre narração e diálogo, focando sempre na preferência do narrador pelo diálogo direto. E aí a gente aplicou, então, esse raciocínio, e por meio desse raciocínio confirma essas três cenas, onde no verso número 43 eu tenho aqui a narração, no verso número 44 eu tenho a fala de Cristo, o diálogo aqui de forma direta, o discurso direto, e no verso 45 volta para a narração, fazendo aí essa diferença entre as várias cenas que são apresentadas. Então, seria esse um resumo básico da cena em si. Perguntas ou dúvidas? Luiz, como é que está aí o entendimento? Eu acho que o que talvez dificulta... Luizângela, você ficou sem áudio. Eu estou dizendo, eu acho que o que dificultou o entendimento um pouco para alguns é que essa narrativa ela veio de forma bem diferente. Logo no início já foi apresentando o problema e já veio logo o clímax, e a parte maior ficou para o desfecho, a conclusão. Então, talvez isso tenha deixado talvez alguns meio que confusos em relação à divisão de cenas. Entendi. Mas ficou bem clara a divisão aí, ficou bem assim, dada a ênfase nessas partes que realmente vai fazer diferença para a gente compreender aonde começa a cena, onde a situação, o problema, o desfecho. Tudo isso a gente precisa ter em mente para que a gente consiga entender, de fato, o enredo da narrativa. Ok. Alguma outra dúvida? É importante que vocês possam se manifestar, mesmo quando vocês tiverem dúvidas, porque aí a gente vai poder
voltar, explicar de uma outra forma, tentar ver em que momento vocês tiveram dificuldade para compreender o objetivo. Então, é muito importante o feedback de vocês para que a gente consiga consolidar aquilo que está sendo ensinado. Tá, professor, então, é correto dizer que, como a irmã falou, e é claro, fica a partir do 42, é isso? O 43, o 44, o 45 são resoluções, é isso? É assim Exatamente. A partir do versículo 42, aqui a coisa começa, dentro daquele gráfico, a declinar. Se a gente usasse aquele modelo do gráfico, isso ficaria bem claro. Nós teríamos o clímax na parte mais elevada, quero ficar limpo, e aí depois desse clímax, tudo já vem como conclusão. Mas aqui há uma diferença clara entre o 42 e o 43. Ok? Então, essa diferença precisa ficar, mesmo sabendo que tudo que vem depois do clímax termina no 45, e não no 44. Tudo isso é conclusão. A ideia da gente ter como objetivo ou como exemplo o livro de Marcos é para que a gente possa começar do mais simples para o mais complexo. Aqueles que sobreviverem a esse módulo irão cursar a prática da pregação 2. Prática da pregação 2, nós vamos analisar narrativas do Antigo, onde a complexidade é muito maior. Então, o conselho, a recomendação é que vocês consigam, que vocês se esforcem e pesquisem ao máximo para não ficar nenhuma dúvida em relação ao assunto. Por quê? Porque quando a gente estiver estudando a narrativa do Antigo, aí a gente vai perceber a complexidade um pouco maior, porque a gente vai ter uma narrativa que vai ter 2 clímax, esse movimento de sobe e desce vai ser muito mais constante, a interferência do narrador vai ser muito maior também. Então, a gente vai ter narrativas longas, onde a gente vai precisar fazer essa divisão e vai ser um pouquinho mais trabalhoso do que as narrativas do Evangelho de Marcos. Então, a gente está começando aqui com a parte mais simples, para depois chegar na parte mais complexa da coisa. Perguntas, dúvidas? Professor, assim, eu quero saber... Não, assim, em relação à identificação dos elementos da narrativa, para mim ficou bem claro. O que está me preocupando agora é o próximo passo, porque eu quero saber se a gente vai ter uma aula que a gente vai pegar essa narrativa e tentar fazer como a gente fez nas cartas, colocar a ideia principal, fazer aquelas divisões do próprio sermão. Entendi. Elisângela, eu vou deixar essa parte aí mais como uma atividade para a gente poder ganhar tempo na parte da análise em si. O que eu vou sugerir para vocês eu vou disponibilizar o link. Nós estamos trabalhando Marcos na EBD aqui na igreja. Então, você tem até o capítulo 6, eu acho, o capítulo 7, todas essas cenas que a gente está trabalhando, essas sessões que a gente tem trabalhando aqui, como que seria isso transformado em um estudo bíblico. Então, a gente não vai, infelizmente, ter tempo suficiente para elaborar o sermão, porque se a gente focar nessa parte do sermão, a gente vai perder um encontro para reforçar esse entendimento que acaba sendo mais difícil. Então, o que eu vou sugerir? Na nossa próxima aula vai ser o último encontro para falar da abordagem em si. Já no encontro seguinte, a gente vai falar sobre linha melódica, já é um outro assunto. Mas eu vou disponibilizar para vocês o link para que vocês possam, pelo menos, ter uma sugestão de como que seria transformar isso em um sermão ou transformar isso em um estudo bíblico. E aí, vocês visualizando, ficaria bem mais fácil de perceber as possibilidades. Só falando aqui de forma simples, um critério básico ou um princípio básico nessa questão da elaboração de um sermão, de um estudo bíblico,
de um texto narrativo para um texto discursivo? Qual é o grande... o que é que acontece com muita frequência nas nossas igrejas? É que, geralmente, nós pregamos da mesma forma, com o mesmo formato, o sermão de um texto narrativo e um sermão que tem a origem em um texto discursivo. Qual é a dificuldade disso ou a inconsistência disso? É que nós estamos diante de textos de natureza diferente. O princípio básico que a gente tem utilizado é que o texto bíblico, ele, dependendo do gênero literário, ele vai ter algumas características literárias. Essas características precisam conduzir a forma do sermão. Então, qual é uma possibilidade básica de pregar um texto narrativo? Esse texto aqui que nós acabamos de falar, do verso 40 até o verso 45. Seria eu expor esse texto, mesmo que seja por meio de um estudo bíblico, mas mantendo as características do texto narrativo. Então, dessa forma, eu não teria, como, por exemplo, no texto discursivo, como nós fizemos com as cartas, eu não teria aquelas estruturas, onde eu não teria tópico e subtópico. Aí não se encaixaria essa metodologia. Por quê? Porque isso poderia desconstruir os elementos do enredo. Então, a forma de expor seria expor, por exemplo, do verso 40 ao 45, passo a passo, induzindo ou conduzindo o ouvinte a reconhecer os elementos da narrativa, envolvendo o ouvinte na história, e aí, então, no final, apresentar o objetivo principal do texto e fazer as aplicações necessárias. Mas a forma de exposição é diferente e a organização do sermão, consequentemente, passa a ser diferente do texto discursivo. Tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês esse link. A ideia de trabalhar Marcos aqui na igreja foi trabalhar por um período curto. A partir do mês de junho, a gente vai trabalhar um outro assunto na IBD, mas vocês têm aí até o capítulo 6 ou capítulo 7 as exposições que vocês podem visualizar como uma sugestão, uma possibilidade de transformar tudo isso em um sermão ou em um estudo bíblico. Perguntas? Professor, só essa pergunta, que eu acho que eu tenho falado muito. No caso, então, o senhor aconselharia fazer as aplicações somente no final de tudo, depois de expor toda a narrativa? Porque tem pessoas que, mesmo sendo narrativa, ele vai aplicando, vai fazendo as aplicações de acordo com quando vai apresentando os princípios, naquele estilo lá, só que respeitando o texto, que é um pouco diferente, que é narrativo. Mas, no seu caso, o senhor acha que seria mais, ficaria melhor, né, mais claro, apresentar todo o texto e fazer as aplicações no final, é isso? Eu acho que depende muito da situação, Elisângela. Vamos pensar aqui numa situação específica. Essa narrativa do verso 40 ao 45. Você tem uma narrativa pequena, são 5 versículos somente. Vamos pensar que você esteja em uma outra situação trabalhando uma narrativa de Atos. Aí você já tem uma narrativa bem longa. Então, isso precisa ser levado em consideração. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Um segundo ponto que a gente precisa pensar é o seguinte: se eu estiver trabalhando, por exemplo, aqui na nossa igreja, e qual é o meu objetivo em pregar em um texto narrativo? O meu objetivo principal é identificar a ideia central e aplicar. Ok. Mas se o meu objetivo a longo prazo for transmitir para a igreja uma abordagem de como entender o texto narrativo, quanto mais eu preservar as características da narrativa, sem quebra, a longo prazo o efeito vai ser maior. Quando a gente vai quebrando e aplicando, naturalmente a gente vai perdendo o fluxo da narrativa. E isso vai se tornando bem parecido com o que a igreja está acostumada a ouvir, que é a questão do texto discursivo, o sermão no texto discursivo. Então, aqui não é uma questão de certo ou errado, seria mais uma questão de objetivo que a gente deseja alcançar por meio daquela exposição.
sem dúvida nenhuma, são possibilidades. A pessoa pode, em determinado momento da narrativa, destacar aquela verdade, aplicar e depois seguir em frente. E uma outra possibilidade, dependendo do objetivo dela, seria apresentar a narrativa toda, no final tirar uma verdade central daquela narrativa e aplicar. A proposta de Marcos que está fazendo é pregar uma sessão por domingo, no estudo bíblico, na escola bíblica. Então, nesse caso, a gente tenta tirar uma ideia central de cada narrativa. E a gente tem feito isso deixando para fazer sempre no final de cada narrativa. Mas isso vai realmente muito da ocasião e do objetivo que a pessoa tem por meio daquela exposição. Segundo? Ok, professor. Obrigada. Nada. Dúvidas? Dúvidas sobre o texto, do verso 40 ao 45? Nós vamos seguir em frente para o próximo texto. Alguma dificuldade? Não, bacana. Vamos, então, a partir do versículo 1, seguir dentro da mesma proposta. Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade. Vou fazer a leitura do texto bíblico, e aí, então, eu queria que vocês estivessem analisando se nós estamos diante de uma narrativa ou de um relato. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que já jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Estamos diante de uma narrativa ou diante de um diálogo, ou melhor, de um relato? Narrativa. É narrativo. É uma narrativa. Narrativa, então, ficou bem mais tranquilo de identificar. Certo. Em que momento nós temos aqui o cenário? Do 1 ao 3, é o 2. E do 1 ao 2? Porque vai mostrar o cenário. A entrada no Cafarnaum, as pessoas começaram a se aproximar dali, né? A intenção de Jesus de anunciar a palavra. Então, acho que é uma parte introdutória, a gente vai mostrar ali aonde a narrativa vai se desenrolar. Alguém concorda? Alguém pensa diferente? Eu penso diferente. Eu acho que vai até o Eu 3, penso que porque no 3 vai citar o paralítico, né? E a história vai se desenrolar por meio dele também. Então, se a gente cortar até o 2, a gente não vai incluir ele na introdução de todo o cenário. Ok. Alguém mais? Eu acho que é só até o 2, professor, porque o 3 já vai mostrar a situação problema. Mesmo que o paralítico não necessariamente precisa ser mencionado na introdução, no cenário. Ele vai ser introduzido depois como situação problema. Alguém pensa diferente? Concorda?
Luiz, vamos recorrer aqui ao nosso assembleiano. Pastor, eu concordo com essa moça aí, ela é top demais. Né? Então, pronto. Se você concordou, está fechado aqui o negócio. Olha só, é importante a gente perceber essa diferença do cenário para a situação problema. Em alguns momentos, já no cenário, nós temos uma informação que vai ser desenvolvida como situação problema mais tarde. Necessariamente, não precisa seguir esse padrão. Às vezes, a situação problema já acontece, mesmo que ela não tenha sido introduzida no cenário. Mas o versículo 1 e 2 nos traz todo o ambiente, os personagens, toda a situação, e aí o que é que vai dar vida ou razão ao enredo? É o versículo 3, quando ele diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, essa é a situação que é introduzida, que é a situação problema. A partir desse momento, essa tensão, essa situação vai ser desenvolvida, e aí nós vamos chamar isso agora de tensão. Versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente. A próxima pergunta aqui seria o seguinte: se o versículo 3 é a parte da situação problema, qual é o clímax da narrativa? Até que momento, começando no versículo 4, então, nós temos aqui a parte da tensão. Até que momento essa tensão vai ser desenvolvida? Professor, tem como você botar só a outra tela, que eu estou acompanhando a leitura aí na tela. O clímax está do outro lado. Atenção vai até o versículo 5. E a parte B já é o clímax. Até o clímax está no versículo 11. Vai até o 11. No final do 10, versículo 11. Versículo 11. Aqui seria, até esse momento aqui, seria a tensão ou o clímax? Aí o clímax vai... O 11 é o clímax. Vocês concordam? Só repetindo aqui o que está sendo falado para ver se eu estou entendendo. A partir do versículo 4, começa a tensão. Vocês estão dizendo que vai até o versículo 10, o final, correto? E a parte do clímax seria introduzida, então, no versículo 11. Ok? Quem concorda e quem pensa diferente? E, professor, a atenção ela não poderia... A atenção ela não poderia ir até o versículo 8 e a partir do versículo 9 ao 10 e 11 seria o clímax. 9, 10 e 11, o clímax? Porque é uma questão de questionamento e há duas falas aí, no caso do narrador e a fala. Ele está questionando e mostrando o que está realmente acontecendo ali no momento. Certo. Vitor, você ia falando, Vitor? Não, quero falar aqui, né, analisando, porque se a gente for olhar do versículo no texto geral, o destaque principal central do autor não seria no versículo 5, não. Verso 5? Por que o 5? Quando ele vai destacar justamente que Cristo perdoa os pecados do paralítico, naquele tempo a paralisia, provavelmente era paralítico de nascença, era vista como consequência do pecado. Então ele perdoa os pecados, e aí depois vai ter o desenrolar, que vai aparecer tanto o questionamento dos fariseus, etc e tal, aí Cristo, para provar que ele é o Cristo, ele realiza um milagre. Mas o destaque em si não seria nessa ideia. É assim que eu pensei, no versículo 5 também. Ok. Qual é o ponto que a gente precisa atentar? Você já deve observar, com esse exemplo aqui, que cada narrativa nós temos um desenvolvimento do enredo diferente.
Então, isso é muito enriquecedor, muito belo a gente perceber isso na narrativa bíblica, no texto bíblico. Por quê? Porque cada narrativa, apesar de que foi contada pelo mesmo narrador, mas nós temos uma composição, uma movimentação diferente. Então, em alguns momentos, aquele gráfico vai ser bem mais simples de você identificar a parte do clímax, e você vai diferenciar os elementos com muita clareza. Em alguns momentos, você vai perceber como que se fosse um sobe e desce. Você vai ter também um clímax, ok. Mas você vai perceber que, ao longo da narrativa, o autor vai usar um recurso chamado repetição para sinalizar a verdade central que vai ser expressada no clímax. Então, como é que vai funcionar esse tipo de abordagem? Eu vou precisar ficar atento a esses sinais que o autor vai desenvolvendo e depois vou precisar reconhecer qual o clímax. Mas a questão-chave é o seguinte: essas repetições que vão acontecendo ao longo do enredo vão confirmar o nosso clímax. Então, é como se você verificasse no final da análise da seguinte forma: bom, eu acho que o clímax é versículo tal. No versículo tal, ele fala a verdade tal. E aí, quais foram os elementos que foram abordados ao longo do texto, por meio da repetição? Aí você vai ter que verificar se bate com o clímax. Deu para entender? Assim, sim, Luizana. Sim, porque assim, se a gente fosse dizer que o clímax fosse no versículo 5, a tensão não acabou. Pelo contrário, a tensão aumentou. Embora essa fala aqui do autor, ela fosse extremamente importante, né, para a ideia central da narrativa. Mas ainda assim, se a gente deduzisse, que é o clímax, a tensão não acabou. Então, aí fica a questão da gente analisar se o clímax é o ponto alto da tensão ou a declaração importante no texto. Porque se for o ponto alto da tensão, ela não se encerra aí, ela continua. Embora essa declaração tenha sido importante. Certo. Alguém mais? Pastor Aldo, esse versículo 5 não poderia funcionar como uma prévia do que realmente ia acontecer lá na frente? Ou não? Ok. Então, é exatamente esse o caminho que a gente está seguindo. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai avançar por conta do nosso tempo, por clímax, e aí depois a gente vai voltar aqui para ver como esses elementos se encaixam em relação ao todo. Tá bom? Mas só reforçando aqui o que a Elisângela colocou. O ponto central é justamente esse. Se eu chegar à conclusão que o versículo 5 é o clímax, qual a implicação disso? Eu vou precisar entender, a partir do versículo 5, como conclusão, como desfecho da narrativa. Essa é a implicação básica. Então, aí, se eu tiver com dúvida se é o 5 o clímax, eu vou precisar ler o restante do texto e vou precisar me perguntar da seguinte forma: a tensão diminuiu ou a tensão aumentou? Se a tensão aumentou, não é o clímax. Bom, mas uma possibilidade é o versículo 5 pode contribuir, pode ser usado para reforçar o clímax. Ok. Mas se a tensão está aumentando, é sinal de que o clímax está para frente. Esse é o raciocínio básico. Quando a gente começa a leitura aqui, a gente vai perceber que o versículo 5 não conclui a situação, porque a situação mais grave está realmente para frente. E aí, um outro momento que chama a nossa atenção também é o momento quando, versículo de número 9, diz assim: qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda? Perceba que aqui a coisa está bem mais elevada do que no versículo 5. O clímax, ou melhor, o clima aqui está mais tenso do que no versículo 5. E aí continua o movimento no versículo 9, versículo 10. Ora, para que saibais, o que vai acontecer aqui tem um objetivo, já fica claro aqui, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico.
E aí vem aqui a próxima fala. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Perceba aqui novamente, dentro daquela dica que foi dado acerca da transição de narração para diálogo, que o mesmo padrão acontece. No versículo de número 10, por meio do diálogo, o autor apresenta aqui o elemento que vai ser reforçado no clímax. O versículo de número 10, essa tensão vai aumentando, já na tensão é apresentado o propósito, mas isso vai chegar na parte mais elevada no versículo de número 11. No verso número 12, isso começa, então, a apresentar os resultados desse clímax, a coisa começa a declinar. Então se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, a parte central está no verso número 11, quando ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa parte aqui vai reforçar o quê? Vai comprovar o quê? Que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Que vai reforçar exatamente o quê? Aquilo que foi apresentado aqui no versículo de número 5. O verso 5 diz: disse-lhes Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui foi introduzido uma verdade que foi confirmada lá no clímax. Ou seja, essa verdade contribuiu para o aumento da tensão e, consequentemente, levou ao clímax, apresentando ou confirmando essa verdade. Reforçando aqui o que eu já mencionei. Nós vamos ter vários elementos que a gente vai precisar checar para confirmar isso. Então, o autor está utilizando o recurso da repetição. Essa repetição precisa ser levada em consideração na análise. Ou seja, eu nunca vou utilizar somente um critério para chegar a uma determinada conclusão. Eu vou precisar levar em consideração os recursos que o narrador selecionou e usou naquela narrativa, e então eu vou seguindo esses recursos, essas pistas. Em alguns momentos ele vai fazer isso por meio da descrição, em outros momentos vai fazer isso por meio da repetição, mas isso tudo vai ser colocado na narrativa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do enredo até chegar na parte do clímax. Perguntas? E, professor, seria correto dizer, então, que se a gente fosse colocar naqueles gráficos, a gente poderia colocar como 2 picos, assim, meio que 2 clímax, só que o segundo seria bem maior por conta da repetição que o autor utiliza. Por exemplo, quando os amigos foram conduzindo o paralítico, gera uma tensão até chegar ao ponto do versículo 5, que Jesus fala que os pecados estão perdoados. E aí, por conta desse ponto alto, tem a reação dos escribas, que gera mais tensão ainda, e aí chega no clímax maior, digamos, que seria esse que o senhor comentou, né? Que é, de certa forma, repetitivo, só que abrange mais também. Então, se a gente fosse fazer esse gráfico, poderia considerar dessa forma? Pode. E fica claro isso, ficaria bem mais compreensível por meio do gráfico para o ouvinte, porque ele ia perceber nesse recurso que no verso número 5 a coisa se elevou de uma hora para outra. E aí depois nós vamos ter um outro elemento, um outro momento que é mais alto, mais tenso ainda do que esse primeiro. Mas, de fato, aqui no versículo 5, a narrativa já ganhou um estágio diferente nessa evolução do enredo. Seria, com certeza, uma possibilidade. Isso vai acontecer principalmente em narrativas do Antigo Testamento, onde você vai ter esse clímax, que não é ainda o principal, vamos dizer assim, mas depois desse clímax a narrativa vai diminuindo, logo em seguida ela vai aumentando até chegar no clímax principal. Seriam narrativas que têm um enredo complexo,
que podem apresentar essa característica também. É uma possibilidade, sim. Perguntas? Nós não teremos tempo para analisar o verso de 13 ao 18, mas só para a gente responder Professor, aqui. Sim. eu acho que, tipo, a gente precisa ter o cuidado, por exemplo, nessa narrativa, fazendo conforme foi falado, acho que pela Anne, de talvez confundir que nessa narrativa possa ter dois clímax, porque eu acho que se for aqui, se for no 5, ele não vai baixar, não vai ter um ponto que vai baixar e que depois vai subir no 9, 10, 11. Eu acho que ele vai subindo e o ponto alto mesmo se tornaria entre o 10 e o 11, que seria o clímax, propriamente dito. Porque se ele fosse baixar e depois subir, é como se tivesse, dá a entender, talvez para alguns, como se fosse dois clímax, como vai haver em outras narrativas, né? Talvez dois clímax. Qual Não é a não? diferença quando nós temos uma narrativa complexa e uma narrativa simples? A diferença está nessa questão do número de clímax que nós temos. Então, geralmente, quando há a presença de dois clímax, nós vamos ter duas introduções, ou dois cenários. Então, há uma quebra, e depois o autor apresenta um segundo cenário, já desenvolvendo ou mesmo a mesma situação problema, ou uma situação problema diferente, mas aí nós temos como se fosse um recomeço que vai trazer aqueles elementos iniciais do enredo até chegar no segundo clímax, o que não é, de fato, o caso aqui. Sim. Por que isso é importante? Essa compreensão, primeiramente, nossa, no momento da análise do texto, porque na hora em que você estiver fazendo a exposição do texto bíblico, se você conseguiu compreender perfeitamente essa movimentação, na hora da exposição, você vai ter mais facilidade para conduzir o ouvinte nessa movimentação do enredo. Então, você vai, por exemplo, antes de falar o texto, de ler o texto, uma possibilidade seria anunciar o que vem. Então, vamos pensar que aqui no versículo, antes de ler o versículo de número 5, você acabou de ler o versículo de número 4, e aí você, então, pode introduzir isso aqui. Aí uma possibilidade seria o seguinte: perceba você falando para o ouvinte. Então, perceba agora como a atenção vai aumentar nesse momento, onde o paralítico é trazido por 4 homens, e aí perceba como é que essa situação toda vai ficar muito mais tensa a partir desse momento com a declaração de Cristo. Ou seja, você conduziu por meio da exposição o leitor e você classificou por meio da exposição aquele determinado elemento do enredo. E aí, chegando, por exemplo, no versículo de número 11, você continuaria seguindo a exposição dessa forma, e aí no verso número 10 você poderia também apresentar ou introduzir o clímax. Perceba agora a parte mais importante do nosso texto, ou aqui está o clímax da nossa narrativa. Aqui o autor chega ao seu ponto mais elevado, ou seja, por meio da exposição, tendo em vista que você já assimilou esses elementos, você pode, então, apresentar, e aí isso vai, ao longo prazo, formando no público que você está ensinando uma compreensão de como entender, como ler um texto narrativo. O que a gente deve atentar? Quais são os elementos que a gente deve tentar perceber por meio da leitura? Perguntas? Vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso número 17 e vamos, para a gente concluir, tentar responder a seguinte pergunta: o texto é um relato ou uma narrativa? De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores,
porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Relato ou narrativa? Narrativa. É narrativo mesmo. E narrativa? Relato, professor. Por que relato? Porque não tem clímax, não tem os elementos de uma narrativa. Não tem um enredo, como a gente viu nos outros dois. Francisco, Luiz. Por que relato? Ou melhor, por que narrativa? Porque tem os elementos da narrativa. Mais alguém? Tem os elementos da narrativa. Quem mais gostaria de... Porque, professor, por mais que pareça ser um relato, eu vejo que já no final dos versos aí 16, 16, aí ele introduz um diálogo, dando como se fosse a ênfase em um pequeno problema, e aí no final do versículo 17 ele já dá aquilo que ele chama como resolução. E, professor, na leitura mesmo, a gente vê que é um relato porque a gente não sente aquela tensão, né, do texto, assim como nos demais. Exatamente. Certo. É um relato. Mais alguém? Assim, é uma leitura assim, tranquila, não dá aquele disparo, sabe? Epa, agora o negócio que pegou. Perfeito. Então, aqui a gente está diante de um relato. Nós não temos aqui aqueles elementos que vão dar aquela fluidez ao texto, onde você vai ter um evento que vai sendo desenvolvido, uma tensão aumentando, até chegar ao clímax e a resolução. Aqui há uma predominância sendo intercalado aqui diálogo e narração, e aí a gente, a forma, então, de interpretação seria com base de um relato e não de uma narrativa. O pensamento, a abordagem seria de tentar entender onde começa e onde termina cada cena, cada estrutura, e identificar qual o assunto principal de cada cena, cada estrutura. E aí nós entenderíamos a verdade central do texto bíblico. Pergunta, nós vamos concluir agora. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. A nossa próxima aula vai ser o último texto que a gente vai trabalhar em Marcos, e aí depois a gente já vai passar para um outro assunto. Então, nós teremos somente mais o próximo encontro para a gente tentar reforçar esses princípios que nós estamos trabalhando até aqui. Dúvida? Professor, tem alguma atividade para entregar disso daqui? Desse assunto? Tem uma atividade na unidade 12 para entregar até hoje. Nesse mesmo texto que a gente viu. Ok? Mais alguém? Eu vou compartilhar com vocês, no próximo encontro, um material para vocês em relação ao livro de Marcos, com todas as seções, todas as divisões, com um resumo básico de cada cena, trazendo a ideia central, trazendo o principal objetivo daquela cena, e vou sugerir uma atividade para vocês exercitarem tudo isso. Então, eu devo disponibilizar na próxima aula ou na semana seguinte. Mas a ideia é que vocês tenham o livro de Marcos todo impresso, com as divisões, com os temas de cada sessão, com os temas de cada cena, com a ideia central, com o resumo básico de cada cena, e depois vocês consigam fazer isso que a gente está fazendo aqui.
vocês possam imprimir esse material e possam praticar da seguinte forma. Vocês iriam destacando o que é cenário, o que quais são os personagens, onde é que está no texto o clímax. Então, vocês iriam padronizando isso com cores diferentes e tentando pintar cada parte do enredo e aí fazendo isso com todo o Evangelho de Marcos. Seria uma sugestão, não vai ser nada avaliativo, mas eu vou disponibilizar esse material para que, caso vocês queiram praticar, depois vocês possam ter aí já um material encaminhado para poder usar em pregações, discipulado ou em qualquer outro momento. Dúvidas, perguntas? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, bom estudo, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Amém, professor. Um abraço. Tchau.